assim como eu anunciei no início do programa, a presença dele, comandante da 7ª Região da Polícia Militar, o Emerson Lino Pimenta. Ele que vai falar sobre alguns assuntos que estão em destaque na Polícia Militar e de ações também neste ano de 2022. Comandante, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla Mariela, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, por esse programa, que tem uma grande repercussão aqui no nosso Centro-Oeste Mineiro, trabalho da Rádio Minas com a TV Candidez, programa Bom Dia Divinópolis. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder falar sobre a segurança pública, sobre os nossos projetos da 7ª Região, que tem sido destaque a nível do estado de Minas Gerais. Vou começar fazendo a pergunta do projeto Cinturão Rural, que é um projeto da 7ª Região da Polícia Militar e foi escolhido em primeiro lugar em um prêmio bem bacana. Eu gostaria que você desse detalhes em relação a esse projeto Cinturão. Então, nós, enquanto comandávamos o batalhão operacional na cidade de Nova Serrana, o 60º Batalhão, enfrentamos diversos problemas em relação à criminalidade. E aí nós começamos a fazer alguns trabalhos, primeiramente na zona urbana, e depois nós percebemos que havia uma carência de um patrulhamento mais próximo na zona rural. E lá nós começamos um projeto piloto, desenvolvemos um trabalho com as patrulhas rurais. Na verdade tinha uma patrulha rural, nós passamos a trabalhar com 2 patrulhas rurais, setorizamos os 6 municípios que compunham o batalhão, do 60º Batalhão, e treinamos os policiais, e aí de uma forma um pouco até que empírica, vamos dizer assim, mas na vontade de fazer, na vontade de melhorar a prestação desse serviço para o homem do campo, as coisas foram dando certo. E aí em 2020, quando eu fui promovido a coronel e vim para a 7ª Região, eu fiz um levantamento, como que estava a atuação das patrulhas rurais na 7ª Região, que já são 50 municípios, A 7ª Região ela é composta por 50 municípios. E aí eu percebi que nós tínhamos de forma efetiva apenas 7 patrulhas rurais que estavam efetivas cuidando dos 50 municípios. Aí nós fizemos um trabalho com os nossos policiais militares, gestores, tanto da área de inteligência, da área operacional, de emprego operacional, e desenvolvemos um projeto chamado Cinturão Rural, com base nesse trabalho prático lá no batalhão do 60º Batalhão. Nós setorizamos os 50 municípios e esse projeto foi melhorando, denominamos Cinturão Rural. Começamos com 18 setores, quer dizer, nós criamos 18, eram 7, passamos para 18. Cada patrulha rural trabalhava assim em município. O ideal seria uma patrulha rural para cada, mas a gente trabalha com o cenário que temos, E nossa filosofia é fazer o melhor com aquele recurso que nós temos. E aí nós passamos para 18 patrulhas rurais e foi evoluindo. No início era uma patrulha rural para até 4 municípios. Hoje nós já estamos com 22 patrulhas rurais efetivas e o nosso objetivo é chegar até 25 para ter uma patrulha rural para que cuide de 2 municípios. E aí nós escrevemos esse projeto, escrevemos esse trabalho, Cinturão Rural, e no mês de setembro, a Polícia Militar, de uma decisão muito acertada do nosso comandante-geral, do Coronel Rodrigo, um grande líder que nós temos na Polícia Militar, ele lançou, através da sua assessoria de comunicação organizacional, do emprego operacional, um edital, vamos dizer assim, para que todos os batalhões do estado de Minas Gerais pudessem apresentar boas práticas que estavam ocorrendo em qualquer setor operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí, em setembro, nós escrevemos o nosso projeto, que é o projeto Cinturão Rural. E agora saiu no meados de outubro, agora saiu o resultado e o projeto Cinturão Rural da 7ª Região ficou classificado em primeiro lugar. Ganhamos esse troféu aqui da mão do nosso comandante-geral, Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Boas práticas operacionais aqui, gente, para quem está acompanhando pela TV Candidez, esse troféu que veio em uma boa hora, Isso. Já que esse projeto está em alta, aumentando aí a operacionalidade mesmo, assim, dos policiais, principalmente na zona rural. Então tá aqui, ó. E como que é gratificante, como que é receber esse troféu, você à frente aí da corporação?
Então, como eu disse, né, inicialmente nós verificamos uma necessidade de melhorar um atendimento para um setor, né, na zona rural. E com a vontade de fazer, né, definimos 3 eixos de trabalho. Nós precisávamos de recursos, recursos humanos, recursos logísticos, e aí fizemos as etapas para melhorarmos a questão do recurso humano, recurso logístico para esse projeto. Desenvolvemos as estratégias, que é justamente dividir os municípios, os 50, em setores, e uma grande decisão acertada nessa estratégia é você selecionar o policial com perfil. Ele tem que ter um perfil para trabalhar junto ao homem do campo, falar a linguagem do homem do campo. Ele gera confiança, ele aumenta a sensação de segurança com a presença dele ali, além de combater a criminalidade também na zona rural. E aí essa decisão acertada é que você tem um policial militar, uma equipe que tem um limite territorial de 2 municípios, que ele se sente envolvido no processo, e quando sai, às vezes, um crime, porque o crime acontece, apesar... a gente está reduzindo a criminalidade, mas ele vai acontecer, um furto, um roubo na zona rural. E aquele policial militar, ele se sente envolvido no processo, ele tem um sentimento de pertencimento, de resolver o problema naquela área que ele atua. Então, ele está comprometido. E os 3 eixos de trabalho é justamente esse, é melhorar nossos recursos, desenvolver boas estratégias e selecionar os policiais com perfil para que ele esteja comprometido com aquela missão. E aí, o mais gratificante, né, obviamente, receber a homenagem do nosso comandante-geral, né, e ser um destaque de todas as regiões, de todos os batalhões do estado de Minas Gerais. O mais gratificante de tudo é a gente ver como que o homem do campo se sente seguro com as nossas patrulhas rurais. E gratificante também é o trabalho que vocês desenvolvem à frente do Colégio Tiradentes, que eu gostaria que você citasse também, porque foi destaque e é destaque aqui na cidade de Divinópolis e também em Bom Despacho. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Sim, então é um grande orgulho, né? Eu me sinto, de fato, realizado. Eu que cheguei aspirante no ano de 1997, sou natural de Bom Despacho, fiz o curso de oficial em Belo Horizonte. Em 97 eu cheguei nessa cidade maravilhosa aqui de Divinópolis como aspirante. Aqui eu posso dizer que foi a minha escola prática. Eu tive a escola teórica nos bancos da Academia da Polícia Militar e aqui na cidade de Divinópolis a minha escola prática da Polícia Militar. Então eu tenho um carinho muito grande aqui e um orgulho muito grande de... nessa trajetória da minha profissão, passei por vários municípios, estar hoje no comando da 7ª região. Então são muitas realizações, muitos fatos que nos deixam felizes, e esse do Colégio Tiradentes é um fato que me deixa muito orgulhoso de estar no comando da 7ª região, né? Nós temos 2 unidades do Colégio Tiradentes dentro da área da 7ª região. Uma unidade aqui em Divinópolis e uma unidade em Bom Despacho. Então, foi feito no trabalho, foram desenvolvidos critérios onde foram avaliados todos os colégios Tiradentes. São mais de 30 colégios, são 46, se não me engano, colégios Tiradentes em Minas Gerais. E foram desenvolvidos critérios e todos passaram a serem avaliados pela nossa diretoria de educação, que fica em Belo Horizonte, que coordena todos os colégios Tiradentes. E aí, após essa avaliação, nós tivemos classificado em primeiro lugar de todos os colégios a unidade de Bom Despacho e em terceiro lugar a unidade de Divinópolis. E tivemos como destaque de todos os diretores pedagógicos dos colégios Tiradentes do estado de Minas Gerais, o diretor pedagógico, o professor Alexandre, da nossa unidade de Divinópolis. Então, os nossos 2 colégios Tiradentes da 7ª região, em destaque também no cenário da educação da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Agora falando de eleições 2022, segundo turno será no dia 30 de outubro. Como que está sendo aí essa preparação da Polícia Militar em conjunto aí com o TRE, TSE e também o cartório eleitoral aqui da cidade de Divinópolis, os policiais nas ruas aí por causa da segurança nesse momento de eleição? Bom, nós temos um planejamento já do primeiro turno. Então, nós estamos utilizando
o esboço do planejamento do primeiro turno, que foi acertado, né? Nós tivemos poucas ocorrências aqui na 7ª região. Foi um primeiro turno que desenvolveu de uma forma tranquila. Então, nós temos um esboço de um planejamento operacional e nós vamos seguir com todas as mesmas estratégias que foram adotadas. Nós vamos ter uma pequena alteração no planejamento para o segundo turno, aonde nós vamos estar implementando, aumentando uma equipe de recobrimento, junto com as nossas companhias de policiamento especializado, para pós 17 horas, que é pós-resultado, né? Então, na 7ª região como um todo, como isso é um planejamento a nível de estado de Minas, nós também teremos uma equipe para ser empregada, caso seja necessário, né? Para um recobrimento, aquele policiamento ordinário que já vai estar lançado, conforme no primeiro turno, né? Nas proximidades dos locais de votação, atendendo às demandas do Poder Judiciário na questão eleitoral, os mesários, né, que tem o poder de polícia ali dentro daquele ambiente. Então, todo o planejamento será seguido conforme no primeiro turno, com esse viés de aumentarmos o recobrimento no pós-resultado. Em relação a tentativas de homicídios e homicídios aqui na cidade de Divinópolis, eu lembro que recentemente aconteceu uma tentativa de homicídio no bairro Alinsuque, onde envolvia aí a vítima um adolescente de 17 anos, o suspeito de 18 anos, e a gente até entrevistou a Polícia Militar em relação a esse assunto. Houve queda de tentativas de homicídios e de homicídios aqui na cidade nesse ano de 2022, ou aumentou? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a questão dos homicídios é um crime complexo, né? Ele tem várias facetas e os principais estão relacionados ao tráfico de drogas, a questão passional em grande medida também, mas o que destaca mais é a questão do tráfico de drogas. E nós estamos num processo de redução na 7ª região, em Divinópolis também, dos últimos 5 anos. Se nós formos comparar o resultado dos homicídios que estamos atualmente, nós estamos com resultados inferiores a 10 anos atrás. Então, nós podemos dizer o seguinte: nós estamos num cenário muito mais tranquilo do que vivíamos em tempos anteriores. Vocês, que são repórteres, né, da área do jornalismo, lembram como era um clima muito mais inseguro. Tanto de roubos, que também estamos reduzindo muito, quanto de homicídios. Mas é um grande desafio. A manutenção dessa redução embaixo, ela é um grande desafio. Então, nós estamos num ambiente seguro, num ambiente tranquilo. Esse mês, por exemplo, de outubro, que já tínhamos para a cidade de Divinópolis, olha só, para o mês de outubro, nós estávamos há um ano atrás, no mesmo mês, com 4 homicídios no mês de outubro para o 23º Batalhão Cidade de Divinópolis. Nós estamos com redução de 50%, com 2 registros. Então, quer dizer, é um desafio, né? E cada vez mais nós queremos melhorar essa sensação de segurança com o objetivo, nós temos uma meta de termos aí em torno, aí, hoje estamos com uma taxa de 10,5 homicídios por 100 mil habitantes. A nossa meta é chegar aí em 10, que é considerado um nível, né, muito bom de segurança para o mundo, para todo mundo. É mais ou menos assim a taxa. Você acha que a base comunitária contribuiu também para esse índice menor, essa queda? Porque a sensação da população agora é de segurança, principalmente em bairros. Eu falo ali, por exemplo, bairro São José, base comunitária ali na Praça da Bíblia. Ali era um local de muita movimentação e acontecia muitos, né, momentos de venda, de comercialização de drogas ali naquele lugar, que a gente fazia muita reportagem em relação àquele local. Depois da base comunitária ali ficou um local de lazer. Você acha que teve essa contribuição também da base? Olha, eu não tenho dúvidas que as estratégias acertadas da Polícia Militar com a implementação das bases de segurança comunitária, elas foram fundamentais, principalmente em 2 aspectos. O primeiro, na verdade, você já citou os 2. O primeiro é a redução da criminalidade, também dos homicídios. Porque se eu tenho um local vulnerável,
onde pratica-se o tráfico de drogas, onde há uma disputa por uma certa ponto de vendas, ali eu posso gerar uma crise e eu posso gerar também a questão dos homicídios. Então, quando a Polícia Militar ocupa aquele espaço público, e essa é a ideia, é ocuparmos os espaços públicos, e aí você retorna o cidadão de bem para os locais públicos. E aí você gera o segundo efeito. O primeiro é a redução da criminalidade, que todos nós estamos sentindo, a população, nós que monitoramos os índices também. E o segundo é a sensação de segurança aumentada, que é o segundo objetivo, e aí é o que você falou, que virou um local de lazer. Se as pessoas voltaram ao local público, se elas voltaram a praticar o esporte, é porque o lazer é porque elas estão se sentindo mais seguras. E aí nós podemos concluir, né, que sim, foi uma decisão acertada, e nós pretendemos também voltar, né, agora com a formação dos soldados, que é para o mês de novembro, a base comunitária móvel, porque nós lançamos no início, por uma questão de redução do efetivo, ela foi temporariamente suprimida, mas agora nós vamos retornar com a formatura dos soldados a base comunitária móvel. Nós temos 5 fixas, que são as bases de seguranças aqui em Divinópolis, e nós vamos voltar com a móvel, que é aquela que ocupa as outras praças num período. Então eu tenho uma móvel que desloca, por exemplo, a Praça Candidez, fica ali 2, 3 horas, vai para a outra parte, ela tem uma rota diária, vai para a praça ali no Porto Velho, tem uma praça ali já beirando o rio, lá na parte de baixo do Porto Velho, né, fica ali um pouco, gerando a sensação de segurança para aquela comunidade de bem, desloca para outra praça, a praça, por exemplo, lá do Interlagos, desloca, posiciona ali no centro da praça, fica ali gerando a sensação de segurança, e aí nós criamos rotas, então em breve nós vamos voltar com esse portfólio também. Ô, comandante, os acusados, suspeitos, que a gente não pode usar aqui outro termo, né? Eles estão abusados, que antigamente eles tinham receio da polícia, tinham receio de furtar, até mesmo de furtar, de roubar em um momento ali pela manhã. Esse momento acontecia só à noite, mas hoje em dia é em qualquer momento, é em qualquer hora, e eles estão criando algumas formas. E essa forma é delivery. Nós fizemos uma reportagem ontem em Nova Serrana, onde um homem de 24 anos foi preso, acusado de ser responsável por moto delivery, ou seja, entregando drogas de forma delivery, né? A pessoa liga, o usuário liga e vai lá entregar a droga. O que você tem a dizer sobre essas formas que eles encontram, né, de comercializar drogas? Bom, a partir do momento que implementamos as nossas estratégias operacionais, através do serviço de inteligência, vamos monitorando esses modos que eles vão evoluindo e nós vamos atacando pontualmente em cada situação. Mas veja bem, eles vão mudando as estratégias justamente porque nós estamos sufocando, combatendo de forma rigorosa a criminalidade violenta de um modo geral e o tráfico de drogas. Então, eles vão criando esses subterfúgios, essas formas dissimuladas de continuar praticando esses atos ilícitos. E aí nós vamos pontualmente identificando essas ações através do serviço de inteligência e fazendo as ações pontuais, tanto com o apoio do Ministério Público, da Polícia Civil, né, com operações de repressão qualificada e essas ações pontuais no dia a dia com prisões em flagrante. Enquanto nós estamos adotando as estratégias, dificultando a questão da ação criminal, nós estamos à frente. Se a criminalidade não precisasse de achar subterfúgio das mais variadas formas para praticar o crime, podemos dizer que estavam num cenário de tranquilidade para eles. Então, quando eles criam essas coisas dissimuladas, ações dissimuladas, é porque nós estamos combatendo de forma rigorosa, identificando nova modalidade, serviço de inteligência, emprego operacional e ações pontuais. Menor na criminalidade, o que você diria sobre esses menores? Porque tem os adultos que usam esses menores nessa criminalidade, né? Bom, nós fazemos a atuação diante do fato, né? E muitas das vezes há um emprego dos menores ali, cometendo crimes, tráfico de drogas, e a gente atua de forma legal,
né, usando o que manda a lei, todo o protocolo dentro da nossa competência. Então nós vamos trabalhando, fez a apreensão do menor, praticando um ato infracional, tomamos todas as medidas e encaminhamos para os demais órgãos, né, porque aí tem uma legislação especial para cuidar da situação dos menores. Em relação ao olho vivo, a gente percebe que imagens aqui, principalmente da área central, têm contribuído para solucionar e até mesmo prender e apreender aí esses acusados, né? A gente percebe que nesse ano de 2022 a gente fez muitas reportagens referentes a furto de motocicletas na área central e principalmente também a assaltos em lojas. Eu gostaria que você focasse em relação a esses furtos e roubos que acontecem aqui na área central, mas que câmeras ajudam, né, a polícia. Sim, nós temos aqui, né, o projeto Olho Vivo, né, que é o monitoramento Olho Vivo, é um projeto desenvolvido pela Polícia Militar, então uma parceria com o município. Esse projeto está em andamento já há algum tempo. Isso eu não tenho dúvida também que contribui muito, não só para a elucidação de crimes posterior ao acontecimento, que não é um melhor cenário, né? O fato já ocorreu. Então, dentro da nossa missão principal da Polícia Militar é fazer a prevenção através do policiamento ostensivo. E usar todos os recursos, e o olho vivo é um recurso também de forma preventiva. Mas ele contribui muito, ainda que ocorra o delito, e a gente sabe, como eu disse no início, né, o fato, um crime vai ocorrer, o mais que a gente faz estratégias, lança um policiamento científico na hora certa, no local certo, uma hora ou outra vai acontecer um crime. Então, o olho vivo também ajuda muito na elucidação do pós-crime. Mais uma inovação que nós tivemos também aqui, depois que assumimos o comando da 7ª Região, num projeto piloto que está em desenvolvimento aqui em Divinópolis, a gente chama de espelhamento digital, e contribuiu para fazer a prisão desse autor de furto, que furtava, né, nas lojas e desaparecia, ele sumia. A gente chegava rápido, fazia o cerco na área central e esse autor simplesmente desaparecia. E então, através do projeto nós denominamos espelhamento digital, que consiste em cadastrar câmeras de filmagens de comércios, de propriedades particulares devidamente autorizado pelo proprietário para fazer parte desse projeto. Então essas câmeras são cadastradas e o IP da câmera é julgado dentro de um sistema que foi desenvolvido pelo nosso serviço de inteligência, com o Cefet aqui de Divinópolis, e ela consegue manter armazenadas essas imagens e também olhar de forma real ali o que está acontecendo, caso seja necessário. Então esse projeto foi desenvolvido e começamos a cadastrar câmeras de particulares devidamente autorizados, obviamente todas com foco para a área pública, uma avenida, então câmeras estratégicas, locais estratégicos. E através desse projeto de espelhamento digital nós conseguimos, após um furto, monitorar as câmeras que estavam disponíveis e nós percebimos que ele, simplesmente após o furto, ele andava pouco tempo e entrava dentro de um estabelecimento comercial. E aí, com essa imagem, nós acionamos a nossa equipe de policiamento ostensivo e foi lá e fez a prisão dele, e isso cessou. Após isso, a gente não teve essa repetência desse tipo de crime. Então é um projeto inovador que nós precisamos de aumentar, né? Nós temos uma divulgação, depois eu vou pedir o nosso setor de comunicação organizacional para passar para você o telefone de contato, que aquela empresa, aquele particular que queira participar do projeto pode nos acionar, que a gente cadastra a câmera e amplia essas imagens para melhorar a segurança de toda a população. Só para encerrar, Lei Maria da Penha, você acha que deveria ser mais rígida? Porque tem casos de feminicídio onde aquele suspeito, aquele acusado que está enquadrado na Lei Maria da Penha não pode chegar perto da mulher, tem aquela distância, mas acaba chegando. Deveria ser mais rígida? Olha, na prática, o que a gente vê no dia a dia, as nossas atuações em relação à questão da violência doméstica, nós também temos que ressaltar que nós temos um projeto belíssimo da Polícia Militar, né, que são as patrulhas de prevenção à violência doméstica. Tá aí outro delito também difícil de você combater. E a Polícia Militar, desenvolvendo esse projeto,
tem conseguido excelentes resultados, porque a ideia das patrulhas de prevenção à violência doméstica é desestimular a violência mais grave, que é o homicídio dentro de um ambiente familiar, desestimular isso lá atrás, lá na raiz, onde começam as discussões dentro do lar. Um atrito, uma pequena agressão, depois passa talvez por uma lesão corporal mais grave e podendo chegar até o homicídio. Então, a patrulha de prevenção à violência doméstica, ela insere nesse seio familiar que já foi identificado, onde começou os pequenos delitos, repetência de a esposa acionando a polícia militar porque o marido chegou e ameaçou, e isso repetiu, depois um dia acionou de novo. Então, o nosso serviço de inteligência monitora essas repetências e ali essa família passa a ser visitada por essa patrulha de prevenção à violência doméstica, quebrando o ciclo lá no início. São 8 visitas, é um protocolo, ela tem que fazer 8 visitas, visita primeiro a vítima, depois faz uma exclusiva com o autor daquelas denúncias, né, e entra num ambiente familiar, conjuntamente com os dois, e vão desenvolvendo projetos, mostrando, esclarecendo a legislação, encaminhando, fazendo encaminhamentos também para outros setores, e aí a ideia é quebrar esse ciclo. A lei, ela tem funcionado, a gente percebe que no dia a dia, né, a gente percebe na prática que as medidas são adotadas pelos demais órgãos, tanto na Polícia Civil, no Ministério Público, o Poder Judiciário tem atuado também de forma rigorosa, né, nessas condenações. E o que você disse, ainda que tenha uma condenação ou uma medida protetiva para não aproximar daquela residência, nós estamos tratando ali de um ser humano que foi colocado uma medida restritiva para ele. Então, eu não consigo enxergar, de repente, que seria talvez agravamento dessa medida, que ele talvez não iria. Talvez poderia até agravar e ele continuaria indo, porque é um ser humano. Então, essas medidas que a Polícia Militar tem adotado, de quebrar o ciclo da violência, eu entendo que são muito acertadas. E a lei, ela tem sido eficaz. A gente tem visto aí condenações, prisões. Quando há uma prisão em flagrante, em regra, elas são mantidas, né, pelos demais órgãos. Então, eu tenho visto aí a rigorosidade. Agora, infelizmente, por tratar de seres humanos, em algum momento, aquele cidadão não vai respeitar aquela medida, infelizmente vai acabar ocorrendo, né? Não é o que a gente deseja, não é o que a gente quer. Mesmo com as patrulhas de prevenções à violência doméstica, infelizmente, a gente percebe que uma hora ou outra acontece o crime, mas eu tenho visto que tem diminuído. Comandante, muito obrigada por sua participação. Tendo novidades, pode voltar sempre, viu? Eu que agradeço, Carla Marielle, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Fica aqui a nossa gratidão, né, por ser parceiros da Polícia Militar, pode continuar contando com a nossa Polícia Militar. Eu quero também aproveitar a oportunidade, né, de destacar aqui que o projeto Cinturão Rural, que foi prêmio de boas práticas de todo o estado de Minas Gerais, é um trabalho que tem que ser compartilhado com todos os nossos comandantes da 7ª Região, que tem levado a efeito as diretrizes que compõem o projeto Cinturão Rural, a todos os patrulheiros rurais que compõem as nossas patrulhas rurais, a todos os policiais militares que têm contribuído, né, para que nós possamos levar a segurança em maior qualidade, e aí a palavra que eu uso, né, um acolhimento, é o acolhimento ao homem do campo. Muito obrigado e pode contar com a nossa Polícia Militar. Ok, tá aí. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, daqui a pouquinho essa entrevista estará na íntegra no portal mpa.com.br.